E aí, pessoal, neste vídeo eu vou te mostrar quais ativos escolhemos para a nossa zaga da seleção de fundos imobiliários e para a nossa zaga de ações. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu estou aqui junto com os inscritos no canal, montando a nossa seleção. Na verdade, duas seleções. Temos a nossa seleção de fundos imobiliários, escolhendo 11 excelentes fundos imobiliários, e temos também a nossa seleção de ações. No vídeo passado, escolhemos aí o sistema de jogo 4-3-3 e aqui temos 5 ativos para defesa, temos aí 3 ativos para ficar ali no meio de campo, mais para defesa, mas também eles podem atacar, e 3 ativos um pouco mais arriscados. Esse é um sistema de jogo muito utilizado e, na minha opinião, vale super a pena você usar essa estratégia para uma carteira de investimento que foca no longo prazo. E no vídeo anterior, escolhemos a VEG como o nosso goleiro aí de ações. Na minha opinião, a VEG é uma baita empresa, bem segura. Já em fundos imobiliários, o escolhido foi o HGLG11, que atualmente é considerado o melhor fundo imobiliário de logística listado na nossa bolsa de valores. E para ajudar esses goleiros, a gente precisa escalar bons zagueiros, né? E conforme eu falei no vídeo anterior, se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Então a gente precisa escalar bons zagueiros, né? Ou seja, ativos seguros. Então, se você está em busca de ativo seguro, neste vídeo eu vou te falar 4, 2 ações e 2 fundos imobiliários. E não se esqueça de clicar aqui no botão de inscrever-se se você quer continuar a assistir essa saga da nossa carteira de ações e da nossa carteira de fundos imobiliários. Porque o meu intuito é escalar os melhores ativos com foco aí no longo prazo. Então, sem enrolação, vamos lá. Vou falar a respeito da zaga da nossa seleção de ações. E indo direto ao ponto, as empresas escolhidas foram a Hypera Pharma, código de negociação HYPE3, e o Banco Itaú, código de negociação ITUB4. E na minha opinião, realmente são ativos bem seguros. Então, para embasar aqui e para você ver o porquê eu escolhi esses ativos como a nossa zaga, vou te mostrar um pouco rapidamente a respeito de cada um. O Itaú muita gente já conhece, é um dos bancões aqui do país e está presente em 18 países, incluindo o Brasil. Quanto ao seu portfólio, por ele ser um banco, ele possui um amplo portfólio. Temos aí que ele está exposto a cartões de crédito, a investimento, consórcio, temos aí capitalização e diversos outros setores, diversos outros serviços. Quanto às suas marcas, vejamos aí que o Banco Itaú é bem forte no digital. Temos aí que ele possui o IT, temos aí o Itaú Uniclass, a Rede, temos aí o Itaú Personalité e recentemente lançaram aí a Ion, né, que é uma plataforma de investimento. Ele também possui diversas grandes marcas aí parceiras, como por exemplo a Vivo, temos aí a Latam, a Magazine Luiza, a Porto Seguro e diversos outros. Entrando na sua parte física, vejamos que ele possui mais de 3.000 pontos físicos e mais de 43.000 caixas eletrônicos distribuídos em todo o território brasileiro e também na América Latina. Vejamos também que ele possui 391 agências digitais no Brasil, e isso aqui só tende a crescer porque a gente sabe, né, no futuro aí é digital. O banco ele é líder em diversos segmentos. Vejamos, líder em cartões, líder na parte de imobiliário. Temos aí que ele é líder, primeiro lugar em consignado no setor privado e INSS. E um ponto que eu gostaria de destacar é que, apesar dele não ser líder no setor do agronegócio, atualmente o banco líder é o Banco do Brasil, mas vejamos que ele teve um aumento bem expressivo. Isso aqui é excelente. Logicamente também o banco está exposto aí a vários outros segmentos. Por conta disso, não é de se esperar, né, que ele possua aí uma boa rentabilidade e ano após ano praticamente aí ele vem aumentando os seus lucros. Na minha opinião, isso aqui é excelente, por isso que na minha opinião o Banco Itaú é excelente para ficar aí em uma carteira de investimento mais conservadora. Quanto à sua margem de lucro, temos aí na faixa entre 10% e 14%. Ou seja, de tudo que o banco pega, entre 10% e 15% fica no bolso dele como lucro. E por ser um banco, logicamente, ele não possui dívidas. Por isso que, na minha opinião,
o Banco Itaú é bem seguro e vale super a pena você ter ele em uma carteira de investimento mais conservadora. Não à toa, ele está fazendo parte aqui da nossa seleção, na nossa zaga, ajudando ali o nosso goleiro, que é a WEG. A nossa segunda empresa é a Hypera Pharma, a maior farmacêutica do Brasil em termos de receita líquida. Ela trabalha em 4 grandes unidades de negócios. Temos aqui os produtos que precisam de prescrição médica, temos aqui skincare, os produtos que não precisam de prescrição médica e temos aqui similares e genéricos. Então a gente já espera que essa empresa aqui, né, a Hypera Pharma, possua várias marcas. E realmente possui várias marcas, eu tenho certeza que você conhece alguma. Temos aqui a Buscopan, temos aqui a Neosaldina, temos aqui a Torcilax, o Benegrip e várias outras daí na tela para você e várias outras. Mas essas aqui são as marcas líderes nos seus setores aqui da Hypera Pharma. Mas a empresa possui vários produtos. Olha só, para você ter ideia, em 2021 a companhia lançou mais de 80 novos produtos e em 2022 a expectativa é de lançar mais de 100 novos produtos. Então a gente já sabe que a Hypera Pharma possui uma variedade de produtos gigantesca. Não à toa ela vem aumentando cada vez mais os seus lucros. Um tempo atrás ela passou aí por alguns problemas, mas fizeram uma reestruturação completa na companhia e desde então ela vem tendo lucro, ano após ano, cada vez maior. Isso aqui para uma carteira de investimento, né, para uma empresa, para uma carteira de investimento de longo prazo, é excelente. Quanto à sua margem líquida, fica aí em torno de 20 para 22 até mais. Isso aqui, na minha opinião, é excelente. Quanto à sua dívida, na minha opinião, está uma dívida bem tranquila. Quando a gente pega a sua dívida e divide pelo EBITDA, e o que é o EBITDA, né? É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E veja que a sua dívida líquida dividida pelo EBITDA é de praticamente 2,5. Ou seja, em torno aí de 2 anos e meio de resultado operacional da companhia, ela já consegue pagar tranquilamente todas as suas dívidas. Isso aqui, na minha opinião, é bem interessante. Outra coisa bem interessante a respeito aqui da Hypera Pharma, que eu quase não vejo ninguém falar, é que ela vem ano após ano aumentando seus dividendos. Veja que em 2011 ela entregou apenas 12 centavos, depois aumentou, foi fazendo aquela escadinha, e atualmente em 2022 já está entregando aí quase R$1 por ação. E por conta disso, vale super a pena ter a Hypera Pharma se você possui um perfil um pouco mais conservador ou quer até mesmo aumentar essa parte, né, mais conservadora da sua carteira de investimento, que logicamente o foco é o longo prazo. Vamos então falar a respeito da nossa seleção de ações. O nosso goleiro é o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Então a gente precisa achar, né? A gente precisou achar, para falar a verdade, 2 fundos imobiliários também conservadores, seguros, com foco no longo prazo, justamente para ajudar o nosso goleiro. E os mais votados aqui no canal foram o KNRI11, que possui um portfólio meio praticamente de laje corporativa e meio de galpão logístico, e o VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping. E vamos lá então, porque eu vou falar os dados mais relevantes a respeito desses 2 fundos imobiliários para embasar a minha decisão do porquê que eu acho que eles devem compor a nossa zaga. Comecemos com o KNRI11, um fundo gerido pela Kinea. Ele possui 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais, ou seja, está aí a sua parte de laje corporativa, e 9 centros logísticos, então está aqui a sua parte de logística. Mas veja que 58% da receita vem da sua parte de logística. Essas 21 propriedades estão distribuídas em 3 estados. Temos aqui São Paulo, que pega a maioria, depois Rio de Janeiro e, por fim, Minas Gerais. Em relação aos contratos que eles possuem aí com seus inquilinos, já a gente vai ver a quantidade de inquilino. Veja que 40% são típicos e 59% são atípicos. Na minha opinião, isso aqui é bem tranquilo. O seu índice de reajuste, 68% IPCA e 31% IGPM, que são 2 índices de inflação. Quanto ao vencimento dos contratos, temos aí em torno de 10 anos, ou seja, 78% só vão vencer de 2026 em diante. Quanto à sua vacância, vejamos que atualmente, e veja que veio diminuindo, e atualmente ele possui uma vacância física de pouco mais de 1,5%. É uma vacância extremamente baixa, isso aqui é excelente. Quanto aos seus inquilinos,
vejamos que ele possui aí, olha só, mais de 100 inquilinos de diversos setores da economia, principalmente o setor de comércio, que pega aí 35%, e o setor de indústria, que pega aí 34%. Mas ele está exposto aí com seus inquilinos em diversos outros setores. Por isso que, na minha opinião, esse fundo imobiliário aqui é bem conservador. Quanto ao seu dividend yield, veja que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 10,24, o que dá um dividend yield de 7,30%. Eu sei que é pouco, mas se você ver aqui, ó, no histórico dele, ele está aumentando seus dividendos. E conforme eu falei, o KNR11 é mais um fundo imobiliário conservador. Ele não é um fundo imobiliário que vai dar muitos dividendos, mas ele vai proteger o seu patrimônio. E atualmente, ó, quando a gente vê o seu preço, ele está sendo negociado a R$ 140,19, mas o seu valor patrimonial atualmente R$ 160,27. Temos aí um desconto de aproximadamente 13%. E agora eu vou falar os dados mais relevantes a respeito do fundo imobiliário VISC11. Ele possui participação em 19 shoppings localizados em 12 estados diferentes. Tá aí para você passando na tela todos os ativos que o fundo imobiliário possui participação. E quando a gente vê a diversificação dele no Brasil, é dessa forma. Na minha opinião, isso aqui é uma excelente diversificação. Quanto aos seus descontos, os fundos imobiliários de shopping foram os que mais sofreram por causa da pandemia, né? Mas os seus descontos atualmente estão iguais aos de 2019. Então, logicamente, o fundo, com o passar do tempo, vai regularizar os seus dividendos. E atualmente ele está com ocupação de 93,7%, ou seja, pouco mais aí de 6% de vacância. Na minha opinião, isso é bem tranquilo. Mas eu não posso deixar de te mostrar isso aqui, ó, que o fundo está com alavancagem de 19,9%, mas quando está abaixo de 20%, na minha opinião, é uma alavancagem bem tranquila. Quanto aos seus dividendos, veja que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 8,48, o que dá um dividend yield de 7,84%. É baixo, eu sei, mas a gente está vendo aqui, ó, que o fundo voltou agora a normalizar os seus rendimentos. Quanto ao seu preço, valor patrimonial R$ 114,97, mas ele está sendo negociado a R$ 108,14, ou seja, um desconto de aproximadamente 6%. E aí, gostaram desses ativos? Agora, o nosso próximo vídeo, a gente vai escalar esses carinhas aqui, ó, os laterais direito e esquerdo, tanto da nossa seleção de ações, quanto da seleção de fundos imobiliários. E novamente eu peço a sua participação. Quais ativos devem compor as nossas laterais? E lembre-se, só uma dica para falar a verdade. Na seleção de ações, o ideal é que seja, né, uma empresa que tenha muita energia. Tá aí a dica. E para fundos imobiliários, o ideal é que ele seja um pouco híbrido. Tem ali um pouco de papel, mas também tenha um pouco de tijolo. Eu já tenho aqui mais ou menos uma ideia, mas eu gostaria da sua participação. Comenta aqui que no próximo vídeo eu vou revelar os laterais esquerdos e direitos. Fico por aqui e até mais.